E aí, iremos conversar agora sobre as medicações modificadoras da mortalidade. Isso aqui é super interessante. Se você quiser ser um profissional refinado, a gente vai pegar esses pacientes e faremos modificações para melhorar o desfecho da doença dele. Então, basicamente, o resumo da aula em relação a tratamento da insuficiência cardíaca congestiva descompensada no paciente que não está em edema agudo de pulmão, não está em choque cardiogênico, é a maioria dos pacientes que chegam com um creptozinho, né, com a dispneiazinha, é furosemida com captopril. Acabou. Tiago, eu não quero usar captopril, eu quero usar enalapril. Furosemida com enalapril, tá certo? É um diurético com um vasodilatador oral, certo? Uma medicação dilatadora oral. Isso aí você vai igual uma flecha exatamente onde o paciente está precisando. Não precisa inventar, meu amigo e minha amiga. É isso e acabou. Você vai resolver o problema com todo o embasamento científico do mundo. Não precisa ficar fazendo 1 milhão de medicações, tá certo? Então, depois que você fizer isso, depois que o paciente melhorar, ele melhora assim 4, 5 horas, durante o seu plantão ele já está bem melhor. Aí você vai fazer uma conversa com ele, tá certo? A gente tem que saber aqui as 3 medicações principais, fundamentais para o paciente com insuficiência cardíaca congestiva. São elas: existem os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, certo? Então, essas 2 medicações, ou essa, devem ser instituídas nos pacientes com insuficiência cardíaca, porque elas diminuem a mortalidade. O IECA, ela é mais barato, porém pode dar tosse, tá? Um dos efeitos colaterais é tosse. Tem um muito raro que é um angioedema. E aí, se o paciente tiver mais condições, ele pode vir para cá. Também essa posologia aqui é melhor, 1 vez por dia. Aqui são 2 ou 3 vezes por dia. E se ele tiver mais condições é pro ARA2, ou se ele tiver alergia ou muita tosse com o IECA, tá? O inibidor, o captopril, o enalapril. Aqui a losartana, valsartana, a gente vai falar sobre isso. Tô falando da classe apenas, tá? Outra substância que os cardiopatas precisam tomar para impedir o remodelamento cardíaco são os beta-bloqueadores. Tiago, que negócio é esse de remodelamento cardíacos? Então, essas medicações aqui, a espironolactona, o beta-bloqueador, todas essas medicações, elas modificam a mortalidade, elas diminuem a mortalidade. Então, você de forma inteligente, você como médico que vê o seu paciente de uma maneira global, que vê o seu paciente como uma pessoa a longo prazo, você vai tomar medidas para diminuir a mortalidade desses pacientes, tá certo? Então, você precisa conversar com ele, avaliar se ele está tomando essas medicações. Caso não esteja, nós iremos ajudar o paciente a sobreviver mais e vamos encaminhá-lo também para um cardiopata. Cardiopata não. Vamos encaminhá-lo para o cardiologista. O cardiopata pode ser cardiologista, né? Um cardiologista é cardiopata. Tem muito cardiologista que fuma, né? E tem cardiopatia. Então, a sequência, meus amigos e minhas amigas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, essa diretriz aqui é de 2018, tá certo? Ele fala que a sequência é essa daqui, ó. Você começa com um inibidor de enzima conversora ou um antagonista do receptor. Depois de um tempo, você pode começar com um beta-bloqueador. Depois de um tempo, se o paciente não compensou, você associa uma espironolactona. Ou então, até se ele está compensado, você começa uma espironolactona em dose baixinha. E a digoxina, né, que é aquela última medicação, só quando os 3 estiverem muito bem executados. Tá certo? Vamos falar agora de cada um deles. Falaremos agora do captopril, tá? Eu não sei de onde é que parou, então vamos continuar do começo. Captopril, é a medicação que é mais usada, né, no Brasil inteiro. Ela tem uma vantagem que ela tem uma meia-vida rápida, tá? Uma meia-vida curta. Fala, meus amigos e minhas amigas, se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência,
pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior, a minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. E aí nós iremos usar o inibidor da enzima conversora, como o captopril ou o enalapril, para primeiro baixar a pressão arterial do nosso paciente. Nós queremos uma pressão mais baixinha. E ele também é responsável por evitar a remodelação cardíaca, tá certo? Essas 3 medicações aqui, elas impedem a remodelação cardíaca. Ou seja, se o paciente infartar, o coração dele não vai ficar grandão. Essas 3 medicações impedem que o coração remodele, que ele fique dilatado. Elas conseguem manter o coração ali no tamanho normal. E existe recomendação, ó, 1A, é a mais importante de todas, tá? Grau, classe 1, nível de evidência A. Então, você é obrigado a fazer isso daqui para melhorar o desfecho do seu paciente, ó. Inibidor da enzima conversora para disfunção de VS sintomática para reduzir a morbidade e a mortalidade. Você vai reduzir a mortalidade dos pacientes, meu amigo. Então, tem que fazer o captopril. Se o paciente chegar para você com uma primeira descompensação, né? Nós sabemos que 20% dos pacientes não sabem que tem cardiopatia. E aí eles vão chegar para você encharcados. Você vai fazer o captopril na hora lá, tá? Vai fazer a furosemida. Você vai fazer essa prescriçãozinha aqui, que não ficou tão bonita, né? Mas dá para lembrar, é levar a cabeceira, jejum, ringue lactato para manter veia, furosemida 1 mg por quilo, captopril 50 VO e oxigênio se necessário. E aí, ó, se ele não toma captopril ou enalapril, você vai mudar a vida dele. Você vai prescrever para ele uma dose mínima, dosinha de criança, para ele começar o captopril, tá certo? Então, a partir do momento que você identifica um cardiopata, você tem que prescrever um captopril, um IECA para ele, um ARA2, né? Se ele não estiver tomando, tá? Porque isso vai mudar a história da doença dele. Só que quando a gente começa, ó, a gente começa bem pequenininho, ó. O captopril, ele tem uma dose aqui de 50 mg. Então, nós iremos começar mais ou menos aqui com 1/4 de comprimido. Tem o captopril também de 25, tá? Então, você manda o paciente comprar o captoprilzinho de 25 mg, dividido em 4. Se você pegar 25 dividido por 2, dá 12,5, né? E 12,5 dividido por 2 dá 6,25. Então, é 1/4 do comprimido de 25 mg, 3 vezes por dia. Meus amigos e minhas amigas, o captopril tem uma dose para você fazer ele de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Tá certo? Eu recomendo que faça de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia, porque a adesão é melhor. E a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca também recomenda 3 vezes por dia. Ou então o enalapril, ó, começando em dosinha de criança, 2,5 mg, 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, tá? E aí, ó, se o paciente já está tomando um IECA, um captopril da vida, um enalapril da vida, o seu objetivo é tentar aumentar a dose desse paciente. Porque existem doses alvo que nós queremos para que o coração dele fique protegido ao máximo. O captopril, ó, é um comprimido desse grandão de 50, 3 vezes por dia. E o enalapril é um comprimido de 20 mg ou 20 mg 2 vezes por dia. Então, digamos que a gente pegue aqui, ó, o nosso paciente anterior, seu João. Ele estava tomando captopril de 12 em 12 horas, já estava errado, né? Ele estava tomando captopril de 12 em 12, digamos, 25 mg, 12 em 12 horas. Então, ele estava tomando captopril 2 vezes por dia, numa dose de 25. A nossa dose alvo é 50 mg 3 vezes por dia.
Então você pode pegar, ó, e vai, no lugar de tomar 25 miligramas 2 vezes por dia, você manda ele tomar agora 3 vezes por dia e encaminha ele para o cardiologista, tá certo? Então você está ajudando o seu paciente a melhorar o desfecho dele, né? Você está contribuindo com a diminuição crônica da mortalidade dele. Não apenas no pronto-socorro, fazendo essas medicações aqui, furosemida com captopril, mas mandando para casa ele tomar mais medicação, tá? Olha só, essas medicações aqui que mexem com a enzima conversora de angiotensina ou também com o inibidor do receptor, né? Elas atuam no final na aldosterona. E nós iremos lembrar rapidamente aqui de fisiologia, né? Deixa eu colocar uma tela branca aqui, que existe o túbulo contorcido distal e aqui está o paciente, tá? E aqui tem H+ e potássio. Isso aqui você tem que saber para o resto da sua vida. Você vai explicar muita coisa na medicina com isso daqui. Então, no túbulo contorcido distal está sendo mandado embora o sódio. E a aldosterona é responsável por fazer essa troca do sódio pelo H+ ou do sódio pelo potássio, tá certo? Então, o que é que acontece, né? Quando nós administramos um antagonista da aldosterona, um bloqueador do receptor da angiotensina, a aldosterona, nós iremos bloquear isso daqui. O paciente não conseguirá fazer mais essa troca. E qual é a repercussão que isso pode dar para ele? Vai ajudar no coração, deixa eu fazer um coração bem bonitão aqui, vai ajudar no coração, mas vai prejudicar aqui, ó. Ele vai ter uma tendência a reter um pouco o potássio e vai ter uma tendência a reter também H+, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala isso aqui, ó. Aceita-se um aumento de até 50% da creatinina basal ou valor absoluto de até 3 mg por decilitro, certo? E aí, ó, se o potássio ultrapassar os valores de 5,5 ou a creatinina ultrapassar os valores de 3,5, deve ser considerada ainda a suspensão do IECA ou BRA, o bloqueador do receptor da angiotensina, né? Como eles são muito vantajosos para os nossos pacientes, até nesse caso aqui de um potássio que passou de 5,5, a gente ainda, ó, considera manter o IECA ou o antagonista do receptor, tá certo? Então é muito vantajoso, mesmo nos pacientes com potássio ali tocado, mesmo nos pacientes com a insuficiência renalzinha, nós iremos instituir o início do captopril, do enalapril, se o paciente não toma, ou se o paciente já toma, como foi esse exemplo que eu dei, né? Seu João toma 25 mg 2 vezes por dia, nós iremos falar para ele tomar 3 vezes por dia. O ARA2 é o antagonista do receptor da angiotensina 2. É a mesma coisa que o IECA, tá? Ele é mais caro e ele não tem tantos colaterais quanto o inibidor. O inibidor dá muita tosse, tá certo? E ele é ruim de tomar também. É 3 vezes por dia o captopril, o enalapril é 2 vezes por dia. Aqui não, ó. Aqui é 1 vez por dia só. A losartana, ó, você precisa tomar 1 vez por dia só. E ele fala também aqui, ó, o bloqueador do receptor da angiotensina para disfunção de ventrículo esquerdo, sintomática, tá? Para reduzir a morbidade e mortalidade, nível de evidência 1A. Então você é obrigado a fazer isso aqui para salvar a vida do seu paciente. Se ele não toma, você vai fazer a furosemida, você vai fazer um captopril lá no pronto-socorro, mas você vai prescrever para casa dele, ó, losartana, 3 caixas, tomar 25 mg pela manhã. Acabou. Ou valsartana, 3 caixas, tomar 40 mg pela manhã. E aí vai encaminhar o paciente para o cardiologista. Se ele já toma losartana ou valsartana, você vai tentar chegar na dose máxima. Se ele está com 50 mg 1 vez por dia, você vai para 75 mg 1 vez por dia. Você vai ajudar o cardiologista a progredir a dose, tá certo? Aqui não é captopril nem enalapril não, tá? Aqui é losartana e valsartana. Essas doses estão certas. Eu esqueci de mudar aqui. Losartana e valsartana. Maravilha? Vamos para outra medicação que interfere muito na mortalidade, nos desfechos dos nossos pacientes. Ó, o grau de recomendação: bisoprolol, carvedilol e metoprolol são os 3 principais.
devem ser usados para reduzir a morbidade e mortalidade. Mesma coisa, ó. Nível de evidência 1A, é o nível máximo, meus amigos e minhas amigas. Temos que usar isso daqui nos pacientes cardiopatas. Mas, Tiago, eu não sou cardiologista, eu não quero atender em ambulatório, eu só trabalho em pronto-socorro. Eu sei, meu amigo, mas a gente tem que ter uma visão também quando o paciente vai para casa, né? Não vai custar nada a você começar uma dose baixíssima de carvedilol, de metoprolol e encaminhar o paciente para o cardiologista. Ó, um dos erros muito comuns da maioria dos nossos amigos é suspender o bloqueador, o beta-bloqueador. Eu ia falar bloqueador neuromuscular. Suspender o bloqueador, o beta-bloqueador. Não suspenda o bloqueador. Tente manter o bloqueador até o último ponto, até a última gota. Porque se você suspende o bloqueador, você aumenta a mortalidade. Se você suspender o bloqueador, beta-bloqueador, você aumenta a mortalidade, meu amigo. Isso aí é comprovado, tá certo? Se você acha que o beta-bloqueador tá dando bradicardia, se ele tá dando diminuindo muito o tônus do coração do paciente, né? O cronotropismo, o inotropismo, você vai diminuir a dose, tá certo? Mas eu recomendo que você só suspenda se o paciente estiver em choque cardiogênico, dobutamina, noradrenalina, tiver pesado, morrendo mesmo, entubado, aí você suspende o beta-bloqueador, tá certo? Fora isso, se ele estiver descompensado, se ele tiver edema agudo de pulmão, você vai reduzir a dose, tá certo? Nos casos mais extremos. Nos casos mais tranquilos, você vai manter o beta-bloqueador. Isso é um erro que muita gente fala, tá certo? Tá tudo certinho aí, meus amigos? Tá vendo aí certinho? Vamos ver se tá tudo certo. Eu acho que tá, sim. Mas eu gostaria de escutar, de ler vocês falando que estão tudo certo. E aí, doutor João Guilherme perguntou, você já inicia o beta-bloqueador também se ele não faz uso na alta do pronto-socorro? Exatamente, meu amigo. Então, se ele não usava o IECA, nós iremos começar uma dose baixinha de ECA. E se ele não usava beta-bloqueador também, nós iremos começar uma dose criancinha de beta-bloqueador. Olha só, o carvedilol, o comprimido é 6,25. Nós iremos começar uma dose meio comprimido de carvedilol, tá certo? Ou então metoprolol, meio comprimido de metoprolol, uma vez por dia. O metoprolol ele é mais plausível de tomar, ó. A posologia é melhor, é uma vez por dia só. Eu sempre prefiro essas medicações uma vez por dia porque é mais fácil para o paciente tomar, né? Eu também só gosto de tomar remédio, nem gosto de tomar remédio, né? Mas se for para tomar, é melhor uma vez por dia. Pra gente tomar e já tá resolvido. Então, se ele já faz uso de beta-bloqueador e ele tiver naquela descompensação lá moderada, né, a leve, você vai tirar ele da crise, vai aumentar a dose que ele vai tomar em casa e vai encaminhá-lo para o cardiologista em 7 a 14 dias, tá certo? Porque ele precisa ver um cardiologista. Essas são as doses alvos do carvedilol e do metoprolol. Isso aí você tem que ter anotado. Não dá para decorar isso aqui, não. Tiago, o paciente é asmático, o paciente tem DPOC, está contraindicado usar o beta-bloqueador, porque pode dar broncoespasmo, né? Pois é, existe aqui ó, o bisoprolol. O bisoprolol ele é indicado para os asmáticos. Então você vai começar numa dosinha de criança, 1,25 mg e vai progredir até uma dose de 10 mg. Na verdade, quem vai progredir é o cardiologista, tá certo? Mas se identificar que o paciente está sem beta-bloqueador, você já vai iniciar o beta-bloqueador. Show de bola?